Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal. Peço àqueles que não são inscritos ainda que se inscrevam, deixem um like aí caso gostem do conteúdo, compartilhem e fiquem à vontade na seção dos comentários como sempre. Primeiramente, obrigado aí por termos atingido a marca dos 30 mil inscritos. Agradecer a todos os inscritos aí que estão acompanhando o trabalho, divulgando, compartilhando e comentando, né? E também gostaria de falar para vocês que o saudoso Fúria, né, já tem algum tempo que ele acabou voltando aí para a nossa comunidade. Ele está com um canal de retórica e persuasão. Vou deixar o link no comentário fixado aí, o lendário Um Dia de Fúria, né, que é um dos grandes nomes aí da nossa comunidade. Uma ótima notícia também, o Coruja, nosso amigo Corujão, acabou voltando aí também. Tá no terceiro canal aí, mas agora vai, tá? Vou deixar o link fixado aí também. Quem já conhece o trabalho do Coruja sabe o quão espetacular é, tá? Ele tá com uma estratégia um pouco diferente agora. E o Kodama, né? Kodama, um dos grandes mestres aí, junto com o Raccoon, né? Aquela famosa dupla Romário-Bebeto. O Kodama nos presenteou aí das grandes inspirações aí do nosso meio. Voltou também, fez um vídeo sobre solitude essa semana. Eu vou deixar o link aí também, tá? O pessoal tá bem polvorosa com essa volta do Kodama aí, né? Porque é um ícone aí do nosso meio. Um cara muito, muito inteligente mesmo. Então o vídeo de hoje aqui, um tema que eu já quero falar há algum tempo, provavelmente esse vídeo vai ficar longo, um pouco acima da média talvez aí, né, 20 e tantos minutos, sobre aceleracionismo, né, porque o que seria o aceleracionismo? O aceleracionismo é diferente de ser um acelerador, tá? Então assim, o movimento aceleracionista, ele tem um quê? Eu ia dizer um quê, mas na verdade ele tem assim muito do fatalismo, ao qual vocês já sabem que eu partilho aqui com vocês, aquela situação de não tem mais volta, tá? Vocês devem ver muitas pessoas por aí, principalmente nesses últimos anos aí, por conta dessa tentativa de fazer uma contracultura conservadora aí da direita brasileira, de que as pessoas, esse pessoal da direita, eles reclamam muito disso. Eu já fui um desses caras no passado, tá? Também já me iludi com conservadorismo e toda essa coisa de voltar à moral judaico-cristã e toda aquela coisa arada toda lá. Já trabalhei nos bastidores com essa gente aí, enfim, né? Não recomendo, viu? Vocês já sabem a opinião aqui do canal sobre democracia, um verdadeiro circo, um engodo, né? Pra fazer as pessoas fazer de pessoas de trouxa. Então, assim, muito desse pessoal da direita, eles também partilham desse sentimento que as coisas estão degringolando, né? Eles usam muito o termo degeneração, porque eles focam muito na chave moral, né? E a esquerda, tão ridícula quanto, tenta atacar fazendo uma contra-moral ali, né? Pra tentar ficar dando uma de pessoas que podem atacar a moral porque eles são isentos de moral, porque eles não têm algo metafísico ou algo nessa chave assim. Enfim, é um negócio tão ridículo que até fica confuso falar isso aí, né? Porque a democracia em si, ela é uma piada, tá? Ela é integralmente uma piada desde sua medula, desde é um negócio que o embrião da democracia já é uma piada, tá? Então assim, não percam tempo, né, discutindo, brigando por causa de político, principalmente boomer. Os caras ficam se matando aí por causa de Bolsonaro, Lula, Sérgio Moro, Ciro Gomes, Marina Silva, né? É tudo boomer, entendeu? Já tem um vídeo meu dos boomer lá, não confiem nessa gente. Uma coisa é você confiar no teu pai, no teu tio, você ter uma amizade com um sujeito mais velho, porque a maioria do canal é geração Y, tem bastante geração X também, né? Em termos de relações pessoais, afetivas, não é isso que eu tô falando. Agora, em termos de economia, política, essa gente pegar e falar o que você tem que fazer, querer direcionar os rumos da sociedade, pelo amor de Deus, pulem fora disso aí o quanto antes, tá? Não confiem em boomers, tá? Porque eles estragaram eles que fizeram todas essas besteiradas aí, deram a conta pra gente pagar e chama a gente de Nutella ainda, tá? Então não confiem nesse povo. Mas enfim, né? Esse pessoal da direita, então, eles falam muito desse negócio de degeneração e tentar retornar um conservadorismo que na verdade nunca existiu, que é justamente que eu vou falar por que eu sou um aceleracionista. Depois que você entende que você é enganado, que as coisas elas já são mais podres e essa degeneração já existe muito tempo antes, quando esse povo achava que as coisas eram sânctas e esse tipo de coisa aí, que existia uma certa moralidade, um monte de gente virtuosa em todos os lugares do mundo, enfim, né? O ser humano, ele
ele é muito mais uma mistura de Nietzsche e Schopenhauer do que as pessoas acham que é, tá? Isso que eu não vou nem entrar em possíveis questões gnósticas ou extremamente materialistas aqui, tá? Mas é que assim, alguns filósofos modernos conseguem de fato apontar esse lado aí da podridão do ser humano, né? O próprio Alita, que eu citei no último vídeo anterior, que é uma base elementar aí para nossa comunidade, ele cita muito Schopenhauer nas obras dele, né? Schopenhauer o tempo todo, né? Então assim, esse pessoal, eles falam isso querendo que o mundo volte a ser de um jeito legal, onde as mulheres vão de véuzinho branco na igreja católica quando elas são solteiras e véu preto depois que é casado, né, que os homens vão estar sempre bem alinhados e etc, né, que vai ser aquelas famílias felizes, que não vai ter, sabe, que as pessoas elas vão estar felizes na terra, pouco importando com a desigualdade, porque o reino dos céus vai estar aberto para todo mundo, enfim. Note que aqui não se trata de nenhuma tentativa de fazer escárnio com a fé ou com a questão metafísica das pessoas, tá? Até porque eu não sou um sujeito ateu também, né? Mas justamente que sempre na chave do meu canal, estímulos e recompensas voltados ao ambiente. Eu criei o canal por causa disso, o motivo principal é isso. Então assim, a lógica da esquerda é que assim, da esquerda atual progressista, né? É que o mundo, ele vai cada vez mais se desconstruindo de padrões que são retrógrados, patriarcais, e eles passam por cima da biologia, tem canal aí falando que não existe feiura, enfim, né? Eles estão pouco se importando com a estética de tudo, não só dos corpos e da beleza facial das pessoas, mas também da arquitetura, né? Da natureza, do jeito que as coisas são, de organizações, de decorações, etc, né? Então, assim, eles acham que eles estão desconstruindo e criando uma sociedade livre de tabus, etc. É uma utopia completa. Mas por que os conservadores, o pessoal da direita, também estão numa utopia completa? Porque eles sonham com a volta de algo que nunca existiu, entendeu? Aqui no Brasil é complicado isso aí, né? Nos Estados Unidos já virou muito chacota aqueles vídeos lá do Prager, do Prager U, etc. O TFM, pra quem não sabe, é o Pelé da Red Pill a nível mundial, né? Eu tinha falado que uma vez que o Pelé era o Raccoon aqui a nível Brasil, mas a nível mundial o TFM. O TFM, o Archangel, o próprio FaceMOS, esses caras já desmistificaram tudo, né? Que esses conservadores falam por aí, né? Tudo. E a direita brasileira, ela é bem casamenteira. Vocês já devem ter visto aí um monte de cara da direita aí falando que o pessoal migtal aí não presta e que tem que casar e que são feministas ao contrário, enfim, esse tipo de coisa aí, né? Os argumentos mais patéticos que existem assim, argumentos são rasos, que não valem nem a pena. Por isso que vocês nunca vão ver. Eu não vou dizer nunca, porque nunca é palavra forte, mas assim, é muito difícil que eu vá fazer vídeo de react algum dia ou algo do tipo. Não é minha praia, entendeu? Meu negócio é uma tela no fundo aí, eu falando e vindo aquilo que veio de inspiração, algo que eu já sei o que eu tenho que falar, mas que tem que estar com uma certa inspiração para falar. Por isso que às vezes eu vou falar de um tema, demora um mês para falar, porque não tem a inspiração necessária. Então, o que acaba acontecendo nesse pessoal da direita é que eles querem voltar para como aqui no Brasil você teve um êxodo rural muito grande, por exemplo, nos Estados Unidos, na década de 30, 40, você já tinha cidades como Los Angeles, Chicago, Nova York, que já eram lotadas, já eram aí metrópoles, né? Assim como Londres também era na Europa. Então aqui no Brasil não, aqui no Brasil, por mais que você tinha ali São Paulo, Rio de Janeiro, você tinha um Brasil muito rural ainda. Tá? Muito rural. Então o que acaba acontecendo? Os nossos avós, nossos bisavós, por mais que a gente vê, o casamento durou 50, 60 anos, eu não estou tirando mérito, teve muito casamento virtuoso, teve ali em momentos, em situações muito mais adversas, tanto em termos sanitários, em termos alimentares, nutricionais, de trabalho, financeiro, passaram por adversidades tremendas. Eu valorizo muito a geração Silent, que geralmente são pais dos boomers, que são a geração de 1900 e 1930, para mim a grande geração de ouro do Brasil, a melhor geração que existiu no Brasil é a geração Silent, tá? Porque eles assumiram todos os rojões, deram condições pro boomer sair do campo pra cidade e os boomers ficaram ricos, né? Depois o dinheiro acabou ficando mal distribuído no Brasil, mas assim, todo boomer teve a chance de ter um bom pedaço de terra. Os vídeos meus dos boomers lá, os caras comentam, meu avô teve um monte de alqueire de terra e trocou por Chevette velho, meu bisavô perdeu tudo em cacheta, todo assim, a diferença de oportunidades que os boomers tiveram em relação à nossa geração aí, Y e X, e alguns Z também, tem uma molecada muito nova que me acompanha também, é brutal. Então assim, dificilmente nós vamos ter história pra contar que tivemos oportunidade de ter tal coisa, vai falar de Bitcoin, não sei o que, mas assim, não tem, isso é uma desonestidade intelectual fazer esse tipo de comparação, né, porque você tá pegando algo novo que ninguém sabe, para algo que tava ali tangível na cara de todo mundo, que era terra, né.
Enfim, isso não se trata de desculpa, se trata apenas de senso de medidas e proporções das coisas. Então, essa geração Silent aí, como eles na força do braço, na força do trabalho, no suor do trabalho, eles conseguiram ali criar 5, 10, 15 filhos. Os boomers ali, eles nasceram um pouco mais acomodados. E esse pessoal veio pra cidade. Então, assim, por que os casamentos duravam 50, 60 anos antes? Então, assim, apesar de eu elogiar muito a geração Silent, o ambiente ao qual eles estavam expostos não tinha muito estímulo e recompensa pra eles endoidar. Então, assim, o teu bisavô ali, ele não tinha um monte de mulher, não tinha um monte de bunda na cara dele, não tinha... ele não tava na cidade ali vendo um monte de mocinha bonita. O máximo que o cara fazia, às vezes, era ir ali numa casa da luz vermelha ali, dar uma escapada ali, às vezes com uma mulher até mais feia do que a própria esposa. Então, assim, eu não tô falando que isso é certo, tá? Só tô falando que de fato acontecia. Então, assim, os estímulos e recompensas eram muito pequenos. Você não tinha tanta... você não passava tanta vontade da coisa. Eu tava até conversando com meu primo esses dias, essa semana aqui, e a gente tava falando sobre Nietzsche. Ele falou sobre o negócio do amansamento da besta, né? Que alguns teólogos aí, o pessoal mais moralista, tenta amansar a besta. Mas quando você tá num ambiente ao qual você não tem tanto estímulo que você passa vontade, é muito mais fácil amansar a besta dentro do ser humano. Agora, imagina pro cara que com a mesma idade do teu bisavô, que tava lá em 1920 em Chicago, em Nova York. Meu amigo, por mais que tava ali lei seca nos Estados Unidos, o contrabando que vinha através do Canadá era uma coisa estupenda. Então os caras, assim, era festa o tempo todo, era promiscuidade e tudo mais. No Rio de Janeiro, Machado de Assis também mostrava o que acontecia na corte. Então depois que você entende que essa questão de monogamia, de família feliz, de não traição, etc., de segurar dos instintos, enfim, de amansar o sujeito, né? Sempre foi algo passado ali para plebe, para aquilo que poderiam chamar de classe média hoje, né? Enquanto que as altas cortes, eu e Epifania já falamos disso aí numas lives no canal dele. A aristocracia sempre foram movidas a muita promiscuidade, seja russa, francesa, inglesa, sempre. Então, assim, pro povão, monogamia, ficar bonitinho, ter uma mulher na vida só e vai trabalhar, e ali pro pessoal de cima sempre aquela esbórnia, aquela coisa assim, aquela luxúria, aquela lascívia, aquela coisa desenfreada. Isso é lógico, existiam pessoas nobres, pessoas ricas que eram monogâmicos, fiéis, virtuosos, com certeza existiam. Não tô falando que todo mundo era assim, mas assim, a hipocrisia reinava nisso aí, entendeu? Reinava nisso aí, isso não pode ser escondido. Então, dificilmente, quando você vê canais, por exemplo, o Brasil Paralelo, que eu acho que faz um trabalho muito bacana na questão de arte, de música, de cultura, né? Até alguns conceitos aí de liberalismo econômico eles trazem legal. Mas, meu irmão, esses caras começaram a falar de casamento, de mulher, de masculinidade, mas assim, pega assim o teu banquinho, mas não sai de mansinho, igual o Raul Gil fala, não, mas sai correndo, igual o Usain Bolt, entendeu? Conservador, direita brasileira veio dar conselho pra você de casamento, de mulher, de monogamia, de libido, tá? Mas cai fora com força, mas com força mesmo, tá? Porque assim, dentro desses círculos aí, quanto maior o seu status na hierarquia, isso eu falo porque eu vivi isso aí pessoalmente. Na esquerda eu sei como é que funciona também, eu posso falar um dia da esquerda, tá? Da esquerda, engraçado que na esquerda tem até uma lógica mais fácil de definir do que na direita. Quanto maior o seu status na hierarquia social da direita brasileira, mais coisas você pode fazer que as pessoas vão passar pano, entendeu? Então assim, é igual o pessoal evangélico fala, né? Eu conheço mais o pessoal católico, mas os evangélicos sempre comentam isso aí, que muito pessoal, tipo, às vezes os caras mais ricos, mais chedes que vão na igreja evangélica, ou os caras as gurias que vão na igreja depois dos 30 pra tentar, vão lá dar uma de honradinha pra tentar fisgar algum beta provedor, elas com os caras do mundo, né? Que no meio evangélico tem muito isso aí, do mundo, né? E de Deus, a separação dos mundos. Fala que com os caras do mundo elas fazem tudo, mas com o beta provedor não pode passar a mão, não pode só beijar pra beijar, tem que pedir namoro pro pai, né? É aquela coisa, eu escolhi esperar, né? Então assim, e aí você tem pessoas influentes nesses meios cristãos do Brasil que estão colocando isso na cabeça da molecada. Então por que eu virei um aceleracionista? Não se trata de metafísica, eu tenho muitos amigos conservadores que eu adoro conversar com os caras, de história da arte, de literatura, de fé católica, enfim, coisas que eu sei que vão agregar pra minha vida e que não depende muito do ambiente. Por exemplo, a Europa pode estar em chamas, na verdade a Europa pode estar pegando fogo e não sei o que, mas você vai numa catedral gótica francesa, ou conhecer então o leste europeu, né? Eu ia pedir só um detalhe, que a Europa tá 1000 vezes melhor que o Brasil, tá? Não cai, eu vou fazer um vídeo um dia só falando isso aí, as mentiras que a direita conta de países do primeiro mundo, falando que lá tá pior, que tá tudo perdido, tá? Eu e o Epifania, a gente já deu cada paulada nisso aí nas lives, a Epifania falando do Canadá, eu falando dos Estados Unidos, enfim, tem cada mentira disso aí que
tem que ser da Suécia, os caras falando como se bom fosse o Brasil, né? Mas enfim, então certas coisas você não depende muito do ambiente, e você vai, por exemplo, igual eu falei do Brasil Paralelo, essa questão das músicas, da arte, da literatura, isso aí é extremamente rico, entendeu? Extremamente rico, que você pode aprender de fato, né? Assim como você também, que nem eu disse, que a esquerda não tem noção nenhuma que admirar o belo é algo biológico, tem nada de construção social, padrão social. Isso é um maior coping que existe da face da Terra. É pior até do que os caras que acham que tem que ter dinheiro pra pegar a mulher, que acham que mulher não liga pra beleza masculina. Então a esquerda, principalmente o pessoal feio da esquerda, né, eles acham que beleza não importa, tipo, é tudo construção social. Os caras estão viajando na maionese, mas nem por isso existe, por exemplo, eu já citei aqui algumas vezes, o Gessé Souza, que pra mim é o maior nome da esquerda brasileira hoje. Eu acho um cara inteligente. Eu consigo admirar perfeitamente aquilo que o Gessé Souza fala da construção da identidade do povo brasileiro, que ele fala da questão da escravidão e tudo mais, e se vier com esses papinhos de lacração, de padrão social e querer misturar capitalismo com proporções corporais, que existe aquele efeito efeito áureo, né, que de fato é belo, da cintura da mulher, né, do maxilar do homem, etc. Se começou a misturar capitalismo, eu também, aí eu já filtro, isso aqui eu não quero ouvir, então fala isso aí, essa parte eu filtro, e a parte boa da formação do povo brasileiro eu escuto. Então assim, já um conselho aqui no meio do vídeo, independente de você estar mais à esquerda, mais à direita, ou mais ser mais um ronquipio igual eu sou o cara, o aceleracionista que quer ver esse negócio acelerar mesmo e que se lasque, né, independente de qual espectro você tá, aprenda a ouvir um pouco o outro lado, mas filtra só aquilo que você vê nexo na realidade, tá? Não é pra você ser um diboísta, você cabeça aberta, eu vou ouvir tudo porque o Tranks falou, não, né? Você pega, filtra aquilo que você falou, isso aqui tem mais conexão com a realidade, mesmo que esse cara seja num espectro diferente do que o meu. Eu faço isso até hoje, tanto que eu cito aqui, eu vou de Olavo de Carvalho a Gessé Souza, né? Eu vou de Jones Manuel a Rafael de Ideias Radicais numa boa, entendeu? Numa boa, né? Uma das vantagens da nossa comunidade aqui, e desse governo desastroso do Bolsonaro no que tange ao manginismo aí, é que o pessoal acordou dessa ilusão da direita aí. Na verdade, o Dom Sandro também, a hora que ele não mandou pra sarjeta o Bolsonaro, foi lindo de ver aqui lá no canal do Ojac, mas foi uma coisa linda mesmo. Então o Capitão Mangina aí, o maridão da mãe solteira aí, ele deu uma ajudada aí pra muito cara aí do nosso meio acordar aqui, que direita também é uma farsa e que a democracia é o verdadeiro circo, que nós somos os palhaços, né? Mas enfim, né? Prosseguindo então, hoje o pessoal comenta muito aí que existe a tríade, né? Trunks do Futuro, Epifania e o Coruja do Carvalho. É o seguinte, se fosse para fazer assim níveis de infernos dantescos, o meu canal seria o level 1. Aqui eu solto muita Black Pill, tô acelerando um pouco nessa questão da estética, falo algumas coisas aí que o pessoal tá tendo umas reflexões profundas, enfim, pelo menos o que eu tô vendo nos comentários aí, né, quebrando alguns paradigmas, alguns mitos aí que cercava muito a machosfera em 2015, 2016, os caras agora estão vendo que não é bem assim. Então aqui, digamos aqui que aqui vai queimar, mas não vai ser dos piores ainda. Aí o cara vai pro level 2, que é o canal da Epifania, aí o negócio já começa a ficar mais complicado. Com a Epifania ele consegue explicar a visão aceleracionista dele, né? Ou seja, de torcer logo para que tudo vá pro buraco de vez e que todo mundo que entende um pouco a sociedade vai conseguir se salvar. É possível o circo pegar fogo e você tá do lado de fora, né? Seja saindo do Brasil, seja ter construído algum patrimônio legal, né? Seja não se envolvendo em casamentos malucos, não pagando pensão, enfim, você não fazendo parte disso aí também, não achar que, por mais que eu já disse aqui que eu compactuo com os grandes pensadores do nosso meio aí dos Estados Unidos e da Inglaterra, que tem ali de 5 a 15% de casamentos e relacionamentos legais, saudáveis, ok, mas tem 85% de 85 a 95% de chance de você destruir a sua vida. Então assim, não se apegue muito à exceção. O Epifania ele já vai nessa chave de pegar e falar a realidade mais nua, escancarada, aquela coisa bem machadiana mesmo. Tanto que os vídeos acerca do Rio de Janeiro do Epifania, assim, eu acho que não existe nada igual no YouTube. O que ele fala mesmo, porque o Epifania ele é gênio em fazer um tipo de coisa que poucos caras conseguem. Ele pega o óbvio e explica o óbvio de uma maneira que você fala, meu Deus, esse cara falou uma frase óbvia, mas eu nunca tinha parado pra pensar nisso aí. Por exemplo, ele fala, o Rio de Janeiro é promíscuo. Tá,
até quem nunca foi pro Rio de Janeiro sabe que o Rio de Janeiro é a cidade da boemia, da farra, da bagunça, enfim, da promiscuidade. Só que ele explica isso de um jeito, de como isso forma o imaginário do carioca médio, o que o carioca médio faz por uma cópula rápida, como isso interfere em todas as relações de quem comanda tal favela e tudo mais, que você fica pensando, meu Deus do céu, esse cara aqui ele explicou de um jeito que eu nunca tinha parado pra pensar nisso aí. Porque ele pega uma frase bem de boteco mesmo, né? E ele acaba trazendo isso aí assim pra um grau de realismo tão absurdo, mas tão absurdo, que você fica pasmo com a realidade. Então, assim, o Epifania seria um level 2 ali. Aqui eu não tô falando em levels de sentido de grau de inteligência ou algo do tipo, assim, de grau da pancada, né? A minha pancada seria level 1, a do Epifania seria level 2. E aí quando você... Porque o Epifania, ele escancara de fato o que é o Rio de Janeiro ali, explica também sobre já explicou outras culturas também, ele fala aí do que é o drama do ser humano, do homem de fato, né? Como que caras que estão aí casados ou que são pais solteiros, como esses caras se lascam, enfim, o Epifania assim, é um balde de realidade. Aí você chega no level 3, que é do Coruja, né? O Coruja, você chegou no canal do Coruja do Carvalho, é aquela frase lá do Dante, do Inferno de Dante, aqui não há mais esperança. Então assim, o Coruja, ele vem para bater o prego final ali do aceleracionismo, de você entender que a sociedade já era, entendeu? Isso não se trata de você entregar os dados, entregar as bets ou taco, enfim, como queira chamar aí. Não se trata de você jogar a toalha em termos individuais, você continua lendo livros, continua se alimentando bem, treinando, ganhando dinheiro, focado na tua vida, desenvolvimento espiritual, caso você tenha, mas entenda que as coisas não vão voltar a ser como era antes. O Coruja, ele pega e ele sacramenta isso de um jeito que você fala, que o objetivo dele é esse mesmo, ele fala que é pra você, se você já perdeu as esperanças, meu canal é pra você. E ele é um gênio, né? O Coruja é um gênio, que nós fomos premiados aí nesse 2021/2022 aí na nossa comunidade. Então ele vai explicar exatamente do porquê das relações dos transhumanismos, das máquinas, né, de como funciona a ovulação oculta, né, vai trazer questões de telegonia também, enfim, ele vai trazer conceitos ali muito complexos, muito avançados, e ele assim, ali é a verdadeira Black Pill. Né, é o estágio final, o level 3 daí, né? E se você tentar fugir pros lados, você vai cair no canal do Davi também, que é outro gênio da Black Pill. O Davi vai te escrachar como é que o pobre brasileiro funciona, como é que a classe média brasileira funciona e como é que a elite funciona, que ele conhece os três, né? O Davi, ele viu tanta coisa na vida dele, né, que ele tem a capacidade de ir pro meio do mato ainda e fazer uma reflexão tão profunda, né, mas tão profunda como se ele estivesse vendo tudo que tá acontecendo na sociedade ainda, é o olho que tudo vê. Então assim, um abraço pro Davi, do que é a vida aí, que é um cara espetacular também. Então assim, o que nós assim, lógico, cada um vai ter uma visão de mundo acerca de um ponto ou de outro, talvez em termos espirituais, um autor, um escritor, um político, etc. Alguma visão, temos os pontos divergentes, mas todos esses que eu citei aí já são mais fatalistas, são mais aceleracionistas, né? Já entenderam que a Matrix ela é imbatível, né? Sempre vai ter mais pessoas na Matrix, né? O tal do inverno, que foi uma previsão que eu fiz, que eu confesso que eu dei uma exagerada, eu acho que eu elaborei muito bem a teoria do início, do meio e no fim eu dei uma exagerada. Eu revi ela depois que eu conversei com a Epifania, que de fato vai ter um inverno, mas vai ser muito mais light ali do que eu achei que estava sendo, porque as mulheres sempre vão ter os beta provedor ali pra ficar, né, no final, por mais ridículos e feios e pobres que possam vir a ser, sempre vai ter betinha aí de igreja ou fora da igreja pra salvar essas mulheres, mas enfim, elas vão estar amargas. A questão do fim depressivo delas, que eu já falei no vídeo também, isso é inevitável, tá? O consumo de antidepressivo vai crescer de maneira exponencial no Brasil, mais do que já está crescendo. Então assim, não tem volta, tá? Não tem volta, e as pessoas precisam parar urgentemente desses apegos românticos conservadores, porque a sociedade não era assim, e quando era do jeito que os conservadores falavam que era, só era porque o povo morava no meio do sítio, entendeu? O êxodo rural, ele foi necessário, por mais que é legal e tal, você ficar um tempo no sítio e tal, a quantidade, a população que nós temos hoje, não tinha como todo mundo morar no meio do sítio, ter o tanto de terra que tinha. Então as pessoas estão se apinhocando aí em grandes centros, tem a questão de estudos que mostram o aumento da violência, da desigualdade com a industrialização. Por mais que você tenha pleno emprego em cidades mais industriais, você tem problemas também de mãe solteira, de divórcio, de violência urbana, de tráfico de drogas, você tem um monte de problema, um combo que vem junto, né? Então assim, não tem solução ao problema, e as pessoas só ficam focando em agente externo, é marxismo cultural, é a segunda onda dos anos 60 lá do feminismo, é Gramsci, não sei o que.
estou falando que isso aí não tem influência. Só que eu já falei aqui, né? Por que esse canal vai, assim, eu tenho 1 milhão de temas pra falar aqui ainda? Porque eu tô estudando, tô tentando entender cada pedacinho de que é uma pizza gigantesca, o que lascou com a sociedade, que já é lascada meio que desde sempre, né? A gente só tem uma percepção um pouco diferente hoje, porque todo mundo tem um moralismo dentro de si ainda. Então as pessoas, elas... e eu vou falar um pouco também sobre esse falso moralismo daqui a pouco. Então assim, isso aí, esses agentes externos aí, globalismo, etc., isso aí é apenas um pequeno pedaço, uma pequena fração de um todo gigantesco, né, que você tem para explicar. E muito desse falso moralismo vem porque as pessoas não estão participando da festa. Teve um vídeo do Epifania que ele falou um negócio brilhante, que o brasileiro médio hoje, né, o cara que é sem graça aos olhos das mulheres, ele tem a impressão, e é uma impressão verdadeira, que de fato assim, tá, o mundo virou uma bagunça em termos sexuais, o mundo virou uma zona, só que eu não tô participando dessa festa. Tá todo mundo falando que ficou com não sei quem, que foi pro quarto com não sei quem, pra cama com não sei quem, mas eu não tô participando disso aí. Mas que mundo degenerado é esse onde eu não participo da degeneração? Logo, se eu não vou participar, eu vou falar contra esse mundo. Então assim, tome muito cuidado com esses falsos moralistas aí, seja porque eles são falsos moralistas do ponto de vista de defendendo conservadorismo, monogamia, ou objetificação de não sei o que, enfim, contra padrão de beleza, seja de esquerda ou de direita, porque essas pessoas no fundo elas queriam ter essa abundância, tá? Porque o cara que é desapegado realmente com isso, o cara que realmente acha tudo isso aí coisa de gente baixa e hedonismo e não sei o que, ele não vai ficar advogando contra isso. Esse cara, ele vai trabalhar, ele vai ficar quieto na dele, vai evoluir espiritualmente, geralmente ele vai pro meio do mato, se afasta também da sociedade. Então os caras que de fato são contra a degeneração, porque assim, falar que é contra a degeneração é fácil, mas todo mundo quer participar da festinha, né? Tem um negócio que eu já vi um monte de modernete aí, umas gurias gata pra caramba que posta isso aí, mas assim, é o ápice eu daria pra um bom vídeo pro corte de alto valor isso aí, mas é verdade, tá? Elas falam, me chama de rodada, mas queria participar do rodízio, né? Isso é uma verdade que elas falam, principalmente se a guria for muito bonita. Então tá cheio de cara assim que tá levantando bandeira aí de cavalaria, de conservadorismo e não sei o que, cavaleiro branco, mas ele queria estar participando da bagunça, entendeu? Então assim, é uma degeneração assim muito circunstancial, porque se do nada um cara desse vira um chedzão, né, ele vai, você acha que esse cara vai advogar contra? Não vai, por mais que existiram caras assim, homens santos, eu tive uma conversa com um amigo católico também muito inteligente esse tempo, de fato sim, houveram homens santos aí que eram bonitos, foram tentados, né, mas assim, são exemplos assim muito difíceis de ser seguido, né? Eu, por exemplo, não tenho vocação nenhuma para santidade, para celibato ou algo do tipo. Se você tem, beleza, parabéns para você, desejo todo sucesso, e não estou sendo irônico aqui, estou falando sério, porque eu acho algo legal, bonito quando é genuíno, né? Agora a maioria é hipocrisia, a maioria queria estar participando dessa bagunça aí. Então é muito fácil ficar falando mal da guria de biquíni, não sei o que lá, quando na verdade você tá louco, a tua libido tá disparada para estar com ela, né? Entendeu? Porque se você se diz mesmo da sigla, se você se diz que tomou pílula escarlate, por que você tá preocupado que ela tá mostrando lá? Você não vai namorar com ela, ué? Não é leitado e gosto? Então assim, não dá, você vê que tem muita hipocrisia nesse meio ainda, tem muito cara ainda querendo honradinha, tem muito cara achando que o mundo vai ser igual ele acredita no que essas conservadoras de direita aí que vou nem rodaram mais no carrossel que não sei o que aos 30 e poucos anos agora estão falando de ter 12 filhos, não sei o que, né? Os caras acreditam nisso aí ainda, tem muito cara assim, né? O mundo tá degenerado, não sei o que, não tem salvação, né? Mas vamos, temos que restaurar a tradição, vamos fazer uma contracultura. E é até engraçado que a contracultura que tá vigente hoje é a contracultura Honk Pill. Se vocês observarem, por exemplo, o seriado You do Netflix, é uma série que tá cheio de honk pill lá dentro. Então, ao contrário do que a direita fala, que nessas grandes big techs, nesses serviços de streaming só tem progressista, lacrador, não sei o que, tá cheio de honk pill lá dentro também. Yu tem um monte de referência porque a mulher moderna, tem até um personagem que chama Shed no Yu, que é um ex-namorado lá da Beck que ela cita. Aquilo lá é literalmente o cara honk pill zoando a cara de todo mundo, entendeu? Então, o Sex and Life, que foi um que eu não assisti ainda, o Miguel recomendou pra assistir, eu acabei não assistindo ainda, uma pessoa que assistiu pode comentar. Diz que tá cheio de honk pill também, né? Então assim, o pessoal conservador achou que ia ser contra a cultura, não foi. Foi uma previsão errada que eles fizeram. Quem tá sendo contra a cultura é honk pill. É os caras que já entregam, que é os caras que já são aceleracionistas, que já entendeu que não tem salvação mesmo, e o cara vai comer pipoca dando risada e ver o circo pegar fogo. Entendeu? Parece um tanto quanto bucólico, ou um tanto quanto querendo dar uma de diferentão, não, mas não é. Não é. Ser aceleracionista é entender
que sempre existiu orgia, sempre existiu promiscuidade, as mulheres sempre tiveram esse comportamento que os caras ficam bravos que elas têm, nós homens sempre tivemos uma libido disparada, sempre fomos um bando de tarado, a maioria, tá? Eu sei que vai vir gente comentando aqui que é santo, não sei o que, etc, mas enfim, né? A verdade é que assim, o mundo ele sempre foi isso aí. Aí você tem ciclos e períodos e circunstâncias ao qual as pessoas pegam e falam, opa, peraí, que eu concordo, monogamia de fato é bom pra você criar uma prole melhor, é melhor você ter um pai e uma mãe do que você ter só um pai e você ter só uma mãe. Só que isso funciona durante o período da humanidade, ao qual as coisas, elas não, tanto o homem quanto a mulher não tinha tanto estímulo para sair daquela vida ali mais, entre aspas, santa. Então assim, a partir do momento que você vem conforto, você tem saneamento básico, você tem questão de medicamentos, de higiene, etc. Inevitavelmente, eu ia falar invariavelmente errado, inevitavelmente você acaba evoluindo para a cidade se aglomerando mais. Então assim, são pesos e contrapesos. Por mais que você às vezes pense, eu queria ter morado lá na Europa no ano 1214, ter uma família linda, ter vivido da terra, não ter patrão, não estar nesse capitalismo maluco, também não ter democracia nem nada, pô. Mas nós temos 1 milhão, hoje nós tem a oportunidade de comer coisas que esses caras nunca tiveram. Então assim, você tem a oportunidade hoje de ter um arcabouço de conhecimento que você nunca teve, e nós não sabíamos também como que era de fato a relação dentro de 4 paredes desses casais antigos. Então tem que tomar muito cuidado, não é para você ser um revisionista ao contrário e acreditar que tudo que o progressismo é bom, não, de maneira alguma, o progressismo é uma porcaria, né? Mas é entender que as coisas são caóticas, as coisas elas são muito mais, por isso que o Aristóteles pra mim é a maior mente que existiu na história humana, porque ele sempre fala, outro cara, por que eu elogiei o Epifania? Ele fala algo óbvio, só que ele faz o algo óbvio assim, fala algo óbvio de uma maneira brilhante. Ele fala que o equilíbrio está sempre correto, é pra você buscar sempre o equilíbrio. Então assim, se tem um lado que fala, as coisas antigamente era muito melhor, outro que fala, não, nós estamos evoluindo, e os dois lados parecem para você picaretas que estão querendo ali falar isso aí por algum fim, seja político ou de manipulação ou para ego mesmo, então você tenta procurar um meio termo disso. Eu comecei a fazer isso e foi aí que eu vi que muito do que eu aprendi tanto com a esquerda quanto a direita, né, eram engodos, eram piadas. Aí eu falei, bom, não tem salvação mesmo, né? Não que antes fosse algo maravilhoso, algumas coisas no passado eram melhor. Então assim, esse aceleracionismo que de fato hoje a sociedade está indo pro buraco mais rápido, né, por conta dessa troca de informação, internet, com mimetismos e estímulos e recompensas que chegam muito mais rápido do que chegava na Rússia do Pavlov, por exemplo, obviamente a sociedade ela vai pro buraco mais rápido, entendeu? Só que o que nós vamos fazer? Entendeu? Você vai ficar tentando salvar o Ocidente? Você vai ficar parado? Alguma coisa você tem que fazer. Então, como eu entendi que não tem salvação e o povo não quer se ajudar, e o Dom Santo tá certo quando fala que quer se lascar, se lasque, eu tento ajudar, mas os caras não se ajudam. Outro também que fala umas coisas óbvias que consegue trazer um brilhantismo, eu admiro quem consegue fazer isso. Eu preciso devagar mais para transmitir minha ideia. Os caras não, eles pegam um negócio e já bate seco ali. Eu infelizmente não tenho essa habilidade ainda, ou talvez nunca venha a ter, por isso meus vídeos são um pouco até mais longos. Então, os caras conseguem pegar uma coisa óbvia e falar, e você fala, não, esse cara tá certo, ele falou uma coisa óbvia que eu sabia, mas não sabia por esse ponto. Então assim, ser aceleracionista pra gente entrar na reta final do vídeo é isso, é você meio que torcer e não ligar do caos vir o mais rápido possível, tá preparado para isso, não cair nas armadilhas óbvias, nas armadilhas não tão óbvias você pode acabar caindo ainda, como eu disse, a sigla, por exemplo, não prega sobre o namoro, né, sobre não namorar, por exemplo, né, porque considera que é algo ainda que você tá muito longe, e eu concordo que de fato tá, de você morar junto, casar ou ter filho, né, mas eu já disse por alguns motivos pelo qual hoje eu sou contra a maioria entrar no namoro, tem vídeos meus que falam isso aí, uns 3 ou 4 só desse tema, né? Mas assim, como é uma coisa não muito clara, não muito óbvia, às vezes o cara pode cair nisso aí, mas não é o fim do mundo. Mas evitar, né, entrar nas armadilhas óbvias. E assim, não se iludam nesse ano de eleição 2022, dependendo de quem vai ganhar. Abram os olhos para quem tentar te enganar um discurso de que o pessoal da sigla é louco, é radical, não sei o que eles têm a resposta para tudo. Então assim, fiquem bem atentos a isso e observe também a hipocrisia de muitos homens, tá? A gente fala aqui muito do comportamento feminino, manipulatório, etc. Estamos entrando agora nos assuntos mais black pill pesados sobre estética, ovulação oculta aí, mas os homens também, eles têm muito essa questão da hipocrisia aí, de estar julgando a sociedade só porque ele não, assim, falar que a sociedade tá uma bagunça, mas ele não tá bravo por causa da bagunça, ele tá bravo porque ele não tá fazendo parte dela. Então observem isso aí, tá? E o Ocidente, assim, não tem salvação mesmo não, e quando outra pessoa falar isso aí, vier com proposta conservadora de mundo bonito que era lá atrás, não sei o que,
aqui é tudo lorota, tá? Vai ver se Nova York, Chicago, Rio de Janeiro era bonito nos anos 20, 30 lá, o que esse pessoal fazia, né? A diferença é que tinha bem menos gente gorda, né? O povo era menos viciado no carboidrato refinado aí. Mas enfim, né? Então sempre observe as circunstâncias, não acredite em moralidade, em pureza, em pessoas angelicais e toda essa coisa vitoriana aí, que isso aí é só conversa pra boi dormir, tá? Então fique atento aí com os dois lados da moeda, tanto progressista quanto conservador, porque vocês vão acabar vendo que a opção menos pior, na verdade, é o ronquipilzismo / aceleracionismo. Um forte abraço a todos.